Whitechapel. A Sombra da Morte. O ano era 1888. Londres, a capital do mundo, escondia um segredo obscuro. Nas vielas escuras e úmidas de Whitechapel, a miséria reinava. A névoa, densa e constante, parecia sufocar os moradores. O cheiro de urina e desespero impregnava o ar. Era um lugar onde a esperança se esvaía a cada passo. Noite após noite, o medo se agarrava aos becos, mais frio que o vento cortante. As prostitutas, presas em um ciclo de pobreza e desespero, se tornavam presas fáceis. Elas eram a sombra da sociedade, ignoradas e esquecidas. Mas algo mudaria para sempre o destino de Whitechapel. Um predador silencioso espreitava nas sombras. E a cada nova vítima, o terror se enraizava mais fundo no coração da comunidade. O mal havia chegado a Whitechapel, e seu nome era Jack. Vítimas inocentes, presas na teia do terror. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. 5 vidas brutalmente interrompidas. 5 mulheres, unidas pelo infortúnio e pela fúria de um assassino. Mary Ann, conhecida como Polly, foi a primeira. Seu corpo, descoberto em uma rua fria de paralelepípedos. A garganta, cortada com fúria. Annie, apenas alguns dias depois, encontrou o mesmo destino. Elizabeth e Catherine, assassinadas na mesma noite fatídica. O terror atingindo seu ápice. Mary Jane Kelly, a vítima final. Seu assassinato, o mais brutal de todos. A fúria do assassino, finalmente saciada. A marca do assassino. Cortes precisos, medo profundo. Os assassinatos de Jack, o estripador, não eram apenas atos de violência. Eram espetáculos de horror, meticulosamente planejados e executados com uma precisão que gelava a alma. As mutilações, longe de serem aleatórias, revelavam um conhecimento anatômico perturbador. Os cortes profundos, precisos, sugeriam a mão firme de alguém familiarizado com a anatomia humana. A remoção de órgãos, realizada com uma habilidade cirúrgica, aprofundava o mistério. Quem, em meio à miséria de Whitechapel, possuía tal conhecimento? A cada nova vítima, o pânico aumentava. A sombra de Jack se tornava cada vez mais ameaçadora. A população, aterrorizada, exigia respostas. Mas as respostas não vinham. E a cada noite, o medo se intensificava. Seção 4. Incompetência e frustração. A polícia em busca de respostas. A Scotland Yard, orgulho da investigação britânica, se via diante de um enigma insolúvel. As pistas, escassas e confusas, levavam a becos sem saída. A pressão aumentava a cada novo assassinato, mas a figura de Jack, o estripador, permanecia intocável. Os métodos policiais, rudimentares para os padrões atuais, se mostravam ineficazes. A falta de recursos e a superlotação das prisões contribuíam para o clima de impunidade. As ruas escuras e labirínticas de Whitechapel se transformavam em um playground para o assassino. A névoa, cúmplice silenciosa, encobrindo seus rastros. A frustração tomava conta dos investigadores. Cada pista falsa, cada beco sem saída, alimentava a lenda de Jack, o estripador. Seção 5. Fome de sangue. O circo midiático e a construção de um monstro. Enquanto a polícia se afogava em um mar de incertezas, a imprensa se banqueteava com o terror que assolava Whitechapel. Os jornais, sedentos por leitores,
transformavam cada detalhe macabro em manchetes sensacionalistas. A figura de Jack, o Estripador, se tornava cada vez mais mítica. As cartas, supostamente escritas por ele, eram publicadas e analisadas à exaustão. O público, ávido por informações, devorava cada linha, cada teoria. O que antes era um caso real, brutal em sua violência, se transformava em um espetáculo público. A linha entre a realidade e a ficção se tornava cada vez mais tênue, e Jack, o Estripador, se consolidava como o primeiro serial killer a aterrorizar o mundo através da mídia. Seção 6. Na mira da suspeita. Rostos da dúvida. Quem era Jack, o Estripador? Essa pergunta, ecoada por mais de um século, permanece sem resposta. Diversas teorias foram propostas, inúmeros suspeitos investigados, mas a névoa do tempo encobre a verdadeira identidade do assassino. Alguns acreditavam que Jack era um médico, devido à precisão das mutilações. Outros, um açougueiro ou alguém familiarizado com a anatomia humana. A lista de suspeitos incluía desde membros da realeza até artistas renomados. Montague John Druitt, um advogado com um histórico de problemas mentais. Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que vivia em Whitechapel. Walter Sickert, um pintor com um fascínio mórbido pela morte. Cada nome, uma nova peça nesse quebra-cabeça macabro. Mas a verdade, assim como a identidade de Jack, se perde nas brumas do tempo. Seção 7. Imortalizado no terror. O legado de Jack, o Estripador. Jack, o Estripador, talvez nunca seja encontrado. Sua história, porém, transcende as ruas de Whitechapel e se torna um conto de terror universal. Um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder nos cantos mais inesperados. Os assassinatos de Whitechapel chocaram a sociedade vitoriana, expondo a face obscura da Londres industrial. A pobreza, a prostituição e a violência se tornaram impossíveis de ignorar. Mas o legado de Jack vai além do terror. Ele inspirou livros, filmes, peças de teatro e inúmeras teorias. Sua história, embora brutal, serve como um lembrete da fragilidade da vida e da escuridão que pode se esconder por trás da máscara da civilização. Jack, o Estripador, pode ter desaparecido nas sombras de Whitechapel, mas sua lenda permanece viva. Um espectro que assombra a mente humana. Um símbolo atemporal do mal que espreita em nosso meio. Se você gostou desse conteúdo e quer conhecer mais histórias misteriosas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização.